Oi, tudo bem? Meu nome é Luameia e vamos para mais um vídeo basiquinho e hoje o assunto é sobre o gosto amargo do café para os japoneses. Por que isso? Porque a imigração japonesa no Brasil começou mais ou menos em 1908, cento e poucos anos atrás, e a maioria dos japoneses foram para o Brasil naquela época para plantar café. Sim, eles foram para a plantação de café. E dizia-se naquela época que eles ficavam ricos muito rápidos e poderiam voltar ao Japão. Só que com o passar dos anos, as coisas mudaram de lugar e nos anos 90 começou a volta dos decassegues para o Japão, que seriam os filhos, os netos desses japoneses que imigraram para o Brasil. Na verdade, muitos já tinham vindo no final da década de 80 para trabalhar aqui no Japão. E nessa época foi o auge da mão de obra que o Japão precisava. Havia muito espaço para as pessoas que queriam trabalhar. Havia muito zangyô, que é hora extra, e trabalho era o que não faltava para os brasileiros que vinham naquela época. E o pessoal trocava muito de emprego por causa das horas de zangyô. Onde tinha mais zangyô, eles estavam indo. E as fábricas precisavam muito dessa mão de obra que os japoneses já não faziam mais, porque os japoneses investiram muito em educação, em escolas. Então, não havia mais quem fizesse esses trabalhos 3K que eram perigosos, sujos e pesados. Os famosos Kiken, Kitanai, Kitsui. Nessa época, o Japão havia se despontado como um gigante da Ásia. O PIB estava lá em cima e o Japão crescia loucamente. Por que eles escolheram nós, os brasileiros, os descendentes brasileiros, para vir trabalhar no Japão? Ou seja, eles deram essa oportunidade para nós virmos trabalhar no Japão? Porque a resposta é bem simples. A maior colônia de japoneses fora do Japão está no Brasil. E segundo dados de 2019, existem 1.600.000 descendentes de japoneses no Brasil, seguido por Estados Unidos com 1.350.000 e Filipinas com 120.000. No caso dos Estados Unidos e no caso das Filipinas, é diferente do caso do Brasil. E apesar do Japão ter conseguido todo esse desenvolvimento, todo esse boom, toda essa riqueza nos anos 60, 70, 80, 90, nós estamos hoje em 2021 e o Japão ainda continua um país fechado, um país que discrimina muito e um país muito machista. Talvez você que esteja vendo este vídeo não concorde, mas quem vive aqui e quem sofre discriminação, quem é mulher, sabe que esse país é assim. E por que eles escolheram nós para ralar na fábrica? Gente, eu não tenho nada contra isso. Pelo contrário, eu agradeço muito essa oportunidade que o Japão me deu de poder vir para cá, para poder trabalhar, para ralar mesmo na fábrica, para ralar muito na fábrica, porque eu trabalhei muito em fábrica antes de estar onde eu tô. E foi bom sim, eu não estou reclamando, eu só estou dizendo por que eles escolheram nós, os descendentes, que estamos no Brasil. Então, quando eles escolheram nós, eles queriam pessoas que tivessem uma certa afinidade com a cultura, uma certa afinidade com a língua, uma certa afinidade com a comida. E quem seriam as pessoas melhores com essas condições? Nós, os brasileiros, porque muitos de nós falávamos um pouco japonês, muitos brasileiros que foram criados em colônias no Brasil dominam o japonês, muitos falam japonês, bastante até, e muitos não falam. Mas a maioria tem uma certa afinidade com a cultura em relação à comida, alguma coisa. Quer queira, quer não, tem sim. E também os sobrenomes japoneses, os nomes japoneses. E isso contou muito. Não ia dar aquele baque tão grande para a cultura japonesa. Ou seja, o povo local não ia se assustar tanto como se fossem outros países da Ásia na época. E pensando assim, eles acharam que a gente não ia encontrar tanta dificuldade, mas nós encontramos sim. Chineses e coreanos já tinha de montão. Na época de 90, para você ter uma ideia, nós éramos os terceiros em número de estrangeiros no Japão.
eram chineses, coreanos e brasileiros. Hoje, segundo dados de 2020, primeiro vem os chineses, os coreanos, os vietnamitas, os filipinos e nós estamos em quinto. E os japoneses achavam que os brasileiros iam juntar um dinheirinho rapidinho, trabalhar uns 3, 4, 5 anos, no máximo 7, 8, e juntando um bom dinheiro, voltariam logo para o Brasil. Só que não, né? E é aí que eu falo que o tiro saiu pela culatra. E eles estavam dando oportunidade para todos os descendentes de todo o mundo, seja dos Estados Unidos, do Paraguai, da Argentina, do Peru, das Filipinas, da Ásia, desde que tivesse ascendência japonesa. E eles davam visto de 3 anos para quem era Nisei, visto de 1 ano para quem era Sansei. Naquela época, lá no comecinho dos anos 90, quase não havia Yonsei, mas quando havia, poderia tirar com visto de 1 ano. Gente, vocês sabiam que até hoje existem países, inclusive na América Latina, que não precisa de visto para vir ao Japão? Eles tiram um visto aqui no aeroporto com um visto de turista, depois eles entram e tiram o visto laboral. Nós não podemos, porque o Brasil não tem esse tratado. Que coisa, né? Isso porque nós somos os maiores descendentes de japoneses fora do Japão. E o feitiço virou contra o feiticeiro, porque assim como eles queriam pessoas que tivessem essa afinidade com o Japão, com os japoneses, e não iria trazer um baque tão grande à sociedade, exatamente por isso muitos brasileiros gostaram do Japão e escolheram ficar no Japão. Eu sou uma delas. E é aí que eu digo que o tiro saiu pela culatra ou o feitiço virou contra o feiticeiro. Essa afinidade é que fez com que a gente gostasse muito do Japão. E, por incrível que pareça, muitos não descendentes, brasileiros puro mesmo, gostaram muito do Japão. E levando em consideração a conjuntura econômica da época, a transição do militarismo para a democracia, nós sabemos, quem é decacego das antigas, por que nós viemos para cá, para o Japão? Por que nós resolvemos abraçar essa oportunidade nos dada? Porque a gente sabia que estava muito difícil a economia do Brasil. Aliás, sempre foi. Tem gente que tem muita oportunidade da vida, tem gente que tem chance, cada um tem lá os seus motivos. E eu conheço muitos brasileiros também que vieram simplesmente para comprar um carro. Brasileiros que não estavam se encontrando lá no Brasil e os pais mandaram vir ralar aqui, suar um pouquinho para ver que a vida não é fácil. E muitos brasileiros, assim como eu, que vieram realmente porque precisavam, porque viram a oportunidade aqui. Vi muita família que vinha pai, mãe e os filhos, todos trabalharem na fábrica, juntarem dinheiro, não saírem do seu foco e retornarem para o Brasil e estão muito bem até hoje. Obrigada. E muitos que estão aqui, que nem eu, gatinhando, e muitos que não se deram bem, infelizmente. Problemas sociais que o Japão vai ter que arcar com os anos a seguir. E foi através desses erros e de tentativas que o Japão aprendeu com a gente, com nós, que quando eles precisarem outra vez de mão de obra, eles vão escolher outras pessoas que não são tão ligados, assim, que não têm essa afinidade com os japoneses, que não tem esse jeito brasileiro e japonês de ser que nós temos. Pessoas da Ásia que eles estão trazendo como estagiários técnicos e eles só conseguem mais ou menos 3 a 5 anos, porque eles não têm ascendência japonesa. Então, eles podem conseguir o visto laboral por esse período e não tem como renovar. E eles já fazem um curso de japonês lá na terra deles e já vem com certo nível de Nihongo. E tem uma empresa que vão dar todo o suporte para eles. E, gente, a gente sabe que tem muitos vietnamitas, indonésios, muita gente da Ásia que estão trabalhando em condições
um pouco sub-humanas, certo? Então, foi através de erros cometidos com a gente, de amanhã ou depois, quando a nossa força já estiver fraca, nós vamos precisar das ajudas sociais, nós vamos precisar que o governo nos olhe, porque amanhã ou depois vai aparecer muito de nós, brasileiros, latinos, decacegues, que não vai ter nem onde cair morto, e nós vamos precisar do Seikatsuhogo, nós vamos precisar de uma instituição que nos acolha, e o Japão sabe disso. Por isso que quando eles escolheram trazerem os estagiários técnicos, eles escolheram pessoas que não tenham muitos vínculos com o país. É por isso que eles dão uns cortes nos Yonseis, porque os Yonseis vindo para cá, eles sabem que vai continuar essa saga de ficarem aqui, ficarem no Brasil, ficarem aqui, ficarem no Brasil, porque muitos fazem isso. Então, as pessoas têm que definir, ou a pessoa vem para imigrar, ou a pessoa vem para ganhar um dinheiro e ir embora rápido. O que está acontecendo aqui no Japão é que muita gente ainda não percebeu, mas juntar dinheiro rápido aqui, você consegue juntar em mais ou menos 10 anos para você conseguir fazer alguma coisa no Brasil. Então, fique 10 anos, foca 10 anos da sua vida e volte para o Brasil. Ou então, já fica aqui definitivo. E quem sofre mais são as crianças, porque o Japão, ele nos trouxe muita oportunidade, mas também ele quebrou muitas famílias, separou muitas famílias, né? É por isso que quando eu digo que eles estão sentindo o gosto amargo do café, é porque os nossos avós, nossos pais, nossos tataravós, sei lá, bisavós, foram para o Brasil trabalhar na plantação de café. E nós, os descendentes, voltamos, retornamos ao Japão para trabalhar na fábrica. E não tem mais como eles mandarem esse pessoal todo embora. Gente, essa daqui é só a minha opinião. O que você acha? Deixa aqui nos comentários, dá um likeão aí, escreva. E pode me criticar, porque essa daqui é só a minha opinião. Então, um beijo pra você e até o próximo vídeo.